Você desbloqueia o celular para ver a hora. 15 minutos depois, você sai dele e não viu a hora. E se você tentar reconstruir esses 15 minutos, você não consegue. Não tem quase nada ali que tenha ficado, nenhuma informação, nenhuma conversa, nada que você vá lembrar amanhã. Só que amanhã vai acontecer de novo, e depois de amanhã também. Você já tentou usar menos e não deu certo, e eu vou te explicar por que usar menos nunca ia dar certo. Quando esse vídeo acabar, você vai entender exatamente qual é o mecanismo que faz isso acontecer com você, e ele não é o que você imagina. Você vai parar de achar que é uma questão de você ter pouca força de vontade, e vai ver que o que está do outro lado foi montado para vencer qualquer força de vontade, incluindo a das pessoas que te dizem para ter mais. E se você quer sair desse ciclo de verdade, se inscreve aqui para evoluir comigo, porque esse é o tipo de conversa que a gente faz toda semana aqui, sem drama e sem te mandar largar a internet e ir morar no mato. Deixa o like que ajuda demais. Bora! A crença que trava todo mundo é a de que o problema é o tempo de tela. Você olha aquele relatório semanal que o celular te manda, vê que deu 5 horas por dia, leva um susto, decide que semana que vem vai ser 3 e semana que vem dá 5,5. Aí você conclui que o problema é que você não tem controle. E essa crença parece certa porque o número está lá, e número não mente. Mas ela erra o alvo, porque o tempo é a consequência e não a causa. Se o problema fosse tempo, reduzir tempo resolveria. E você já tentou reduzir tempo umas 8 vezes. O que faz você voltar não é o tempo, é outra coisa, e essa outra coisa tem nome e tem uma explicação muito antiga. E se o que te prende ali não for o conteúdo, mas o fato de você nunca saber o que vem? Deixa eu te contar uma coisa que foi estudada muito antes de existir celular. Nos anos 30, um pesquisador americano chamado B.F. Skinner passou a estudar como diferentes formas de recompensa afetam o comportamento, usando pombos. Ele testou várias, e a mais interessante de todas foi essa: quando a recompensa vem depois de um número imprevisível de tentativas. Não é a cada 3, não é a cada 10, é sem padrão nenhum, às vezes na primeira, às vezes na 30ª. Esse formato produz o comportamento mais rápido, mais constante e o mais difícil de extinguir de todos os que ele testou. Difícil de extinguir quer dizer que mesmo depois que a recompensa some completamente, o bicho continua tentando por muito tempo. E é esse o formato em que funciona uma máquina caça-níqueis. Não é coincidência, é o mesmo desenho. Você nem precisa de pesquisador para reconhecer isso. Você sente na pele todo dia. Pensa no seguinte: na maioria das vezes que você abre aquele aplicativo, não tem nada. Você desce mais um pouco e não tem nada de bom. Mas de vez em quando tem. De vez em quando aparece uma coisa engraçada, ou uma notícia que te interessa, ou uma mensagem de alguém que você queria falar. E é justamente esse de vez em quando que te faz voltar. Não é o conteúdo bom, é a possibilidade dele. Se toda vez que você abrisse tivesse uma coisa ótima, você ficaria satisfeito e sairia. Se nunca tivesse nada, você desistiria em uma semana. É o talvez que segura. Então agora dá para entender por que usar menos não funciona. Usar menos não mexe em nada nesse desenho. Ele continua imprevisível e imprevisível vence intenção. E dá para entender também por que apagar funciona, mas não pelo motivo que as pessoas dizem. Apagar não limpa nada, não zera nada, não conserta nada. Apagar simplesmente tira você de dentro do esquema. E fora do esquema, o comportamento não tem como se manter, porque não tem mais o talvez alimentando ele. Então vamos ao que fazer, e eu vou te dar 5 coisas em ordem de importância. A primeira é apagar mesmo, e não deixar instalado prometendo usar pouco. Eu sei que soa radical, e talvez você já esteja pensando que precisa daquilo por causa do trabalho ou para falar com gente. Segura essa objeção que eu volto nela. Apagar é diferente de reduzir por um motivo específico. Quando o aplicativo está no aparelho, cada momento vago do seu dia é uma disputa, e são umas 100 disputas por dia, e você não ganha 100 disputas. Quando não está, não tem disputa nenhuma. Tem uma decisão só, que é a de instalar de novo, e essa decisão é grande o bastante para você reparar que está tomando ela. A segunda é tornar previsível o que você mantiver. Isso aqui é o coração do vídeo. Se você não pode apagar tudo, então você marca horário para as coisas que sobraram, tipo eu vejo mensagem às 9, ao meio-dia e às 6. E aí você abre nesses horários, olha tudo, responde tudo e fecha. O que isso faz é transformar um esquema imprevisível num esquema previsível.
E o esquema previsível não gera aquele comportamento compulsivo, porque você sabe que a próxima chance vem e, sabendo que vem, você para de conferir. É a diferença entre esperar uma carta que chega às 10 da manhã e esperar uma carta que pode chegar a qualquer instante do dia. E tem um detalhe que faz essa segunda coisa funcionar muito melhor, que é você deixar a checagem chata de propósito. Se você marcou meio-dia para ver as mensagens, faz isso sentado, com o aparelho na mão, olhando a tela, e não enquanto come, não enquanto anda, não enquanto assiste outra coisa. Quando a checagem vira uma atividade com começo e fim, ela satisfaz e acaba. Quando ela vira uma coisa que acontece por cima de outra coisa, ela nunca satisfaz, porque você nunca prestou atenção o suficiente para sentir que terminou, e aí você repete meia hora depois. Muita gente que acha que confere demais, na verdade, confere mal. E por conferir mal, precisa conferir de novo. A terceira é matar a notificação, todas elas, sem dó. E aqui não é só o som, é o número em cima do ícone também. É a bolinha, é o preview na tela bloqueada. Cada uma dessas coisas é um gatilho que chega de surpresa, e surpresa é o combustível do mecanismo inteiro. Um celular sem notificação nenhuma é um objeto completamente diferente. E quem faz isso costuma dizer a mesma coisa depois de uns dias, que o aparelho ficou quieto. As únicas que valem manter são ligação e mensagem de pessoas específicas, e olhe lá. E se você está pensando que não pode desligar porque pode ser urgente, pensa na quantidade de vezes que foi o urgente de verdade no último mês. Para a maioria das pessoas foi 0 ou 1. A gente mantém tudo ligado por causa de uma urgência rara e paga por isso com centenas de interrupções por semana, o que é um péssimo negócio. E quem precisa mesmo falar com você urgentemente vai ligar, e ligação você mantém. O resto pode esperar às 3 horas até a próxima checagem, e vai esperar sem nenhuma consequência, por mais que pareça o contrário agora. A quarta é: se você precisa mesmo acessar pelo navegador e com o objetivo escrito. Navegador é pior de usar, é mais lento, desloga, não avisa, e essa piora toda é exatamente o que você quer. E antes de abrir, você fala em voz alta o que vai fazer ali. Tipo, eu vou responder a mensagem da fulana. Quando você tem um objetivo declarado, você percebe na hora que saiu dele, e essa percepção é o que faltava, porque o problema nunca foi você querer ficar, foi você não perceber que ficou. A quinta é o que esperar nos primeiros 7 dias, porque saber disso evita que você desista. Nos 2 primeiros dias, a sua mão vai fazer o movimento sozinha, você vai desbloquear e procurar o ícone que não está mais ali, e vai fazer isso umas 20 vezes por dia. É esquisito e é engraçado. Do 3º ao 5º dia costuma vir um tédio meio irritado, aquela sensação de que falta alguma coisa e sobra tempo demais, e é aqui que a maioria reinstala, quase sempre com uma boa justificativa. Se você atravessar isso, na 2ª semana, a coisa muda de figura. A mão para de procurar e você começa a ter aqueles espaços vazios de volta, no ônibus, na fila, antes de dormir. E aí tem uma coisa boa esperando você na 3ª semana, que quase ninguém comenta, que é o retorno da sua capacidade de ficar entediado sem sofrer. Isso parece um prêmio ruim, mas é enorme. É no tédio que aparecem as ideias, é no tédio que você lembra de ligar para alguém, é no tédio que você percebe que está insatisfeito com uma coisa da sua vida e precisa mexer nela. Quando cada espaço vazio é preenchido na hora, essas coisas simplesmente não sobem à superfície, e você vai levando meses sem perceber o que está te incomodando. Muita gente que apaga por causa de produtividade acaba ficando por causa disso, que é bem menos glamuroso e bem mais valioso. Agora a ressalva honesta, porque eu não quero te vender uma vida que não existe. Isso não é sobre virar uma pessoa que não usa a internet. E não tem nada de nobre em ser essa pessoa. Tem gente que trabalha com isso, tem gente cuja família mora longe e se fala por ali, tem gente cujo trabalho depende daquilo. E para essas pessoas apagar tudo não é opção nem deveria ser. O ponto não é a abstinência. O ponto é quem decide a hora. Se você abre porque você decidiu abrir, tá tudo certo, mesmo que dê 2 horas. Se você abre porque a sua mão foi, aí é outra história. E nesse caso o tempo total nem importa tanto. 2 horas escolhidas fazem muito menos estrago do que 40 minutos picados em 80 pedaços ao longo do dia, porque os 40 minutos picados não descansam nem produzem. Eles só fatiam tudo o que você tentou fazer no meio. E se você reinstalar, o que é bem provável em algum momento, não trata isso como fracasso.
A pessoa que reinstala e apaga de novo 3 semanas depois está muito melhor do que a pessoa que nunca tentou, porque cada rodada dessas te ensina onde exatamente você quebra, e saber onde você quebra é metade do caminho. E olha que interessante, quase todo mundo quebra no mesmo tipo de momento, que é aquele em que você está cansado e sozinho no fim do dia. Não é no momento de tédio simples, é no momento de cansaço com solidão junto. Se você identificar que é assim com você também, o ajuste fica bem mais fácil, porque aí você não precisa de disciplina o dia inteiro. Precisa de um plano específico para aquela 1 hora, que pode ser tão simples quanto deixar o aparelho carregando fora do quarto e ter um livro na cabeceira. O que fica maior do que esse assunto é o seguinte, e eu queria que você levasse isso para outras áreas da sua vida. A gente foi treinado a explicar quase tudo pelo caráter. Então, quando alguma coisa não vai bem, a gente conclui que falta disciplina, falta vontade, falta foco. E às vezes falta mesmo. Mas com muito mais frequência do que a gente admite, o que existe é um desenho no ambiente que está trabalhando contra você silenciosamente, e nenhuma quantidade de esforço vence um desenho. O que vence um desenho é outro desenho. Então, toda vez que você estiver se culpando por não conseguir sustentar alguma coisa, vale parar e perguntar o que no ambiente está te empurrando para o outro lado, porque mexer nisso quase sempre é mais barato e mais eficaz do que mexer em você. Então, o desafio é esse: 7 dias. Apaga hoje o que dá para apagar, mata todas as notificações e volta aqui no 7º dia me contar o que aconteceu, principalmente entre o 3º e o 5º dia, que é onde a coisa pega. Deixa o like e se inscreve para a gente continuar essa conversa. Até o próximo!